como você consegue trazer mais qualidade de vida para esses pacientes, né? Conforme eles vão envelhecendo, muitos acabam perdendo um pouco de funcionalidade, porque acaba perdendo força muscular, flexibilidade, agilidade. Então a gente vem com a atividade física para tentar postergar essa diminuição da funcionalidade dos idosos, né? Qual é a perda ou a limitação em termos funcionais mais frequente assim entre os idosos? Tem uma coisa mais forte? Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, que a gente sempre tem que trazer tema para te ajudar para uma saúde melhor, para longevidade com qualidade de vida e beleza. E aí eu tô aqui com o Diego, né, que eu acho que tem toda uma pesquisa, né, e formação na área de educação física. Sim. E eu acho que para envelhecimento, para saúde, não dá para excluir a atividade física. Com certeza. E aí eu quero aproveitar que você está aqui, que você tem um foco, né, de pesquisa, inclusive, na doença de Parkinson e também um projeto dentro da Unesp com idosos. Aí eu queria que você contasse, né, como você consegue trazer mais qualidade de vida para esses pacientes, né, seja de Parkinson, né, que aí eu não sei, acho até interessante você colocar qual é o desafio no paciente com Parkinson, né, dentro da atividade física e também do envelhecimento. Então, agora eu deixo com você. Tá. De fato, o envelhecer sempre traz uma preocupação, né, de como que eu vou envelhecer, se eu vou envelhecer de maneira saudável ou, né, vou conseguir ter uma vida relativamente normal, né. E aí que a gente entra, né, tentando trazer a atividade física para promover uma melhor qualidade de vida, proporcionar uma melhor funcionalidade para os idosos, né? Porque conforme eles vão envelhecendo, muitos acabam perdendo um pouco de funcionalidade, porque acaba perdendo força muscular, flexibilidade, agilidade, né? Acaba tendo comprometimentos de locomoção e equilíbrio. Então a gente vem com a atividade física para tentar, vamos dizer, postergar, né, essa diminuição da funcionalidade dos idosos, né? Hoje meu foco é com pessoas com doença de Parkinson, mas, né, isso se aplica a qualquer idoso, seja com Parkinson, com Alzheimer, idosos sem nenhuma doença neurológica. E então a gente tenta trazer, né, atividade física para estar melhorando a força muscular, flexibilidade, melhorando a parte de locomoção. Porque quando as pessoas vão envelhecendo, é algo que é bem comum, até uma preocupação muito grande, é a questão da queda, né? Acho que muitos idosos acabam tendo medo de cair. Vocês têm esse foco, então? Isso, porque a gente sabe que, né, uma queda ela pode ser, né, levar a um simples machucado na pele ou até mesmo fratura, né? Que é casos mais graves, né? A gente tem aí várias pessoas até, né, famosas que a gente soube ultimamente que caiu, bateu a cabeça, né? Como aconteceu recentemente com o presidente Lula. E essa é a ideia, né? Tentar promover uma segurança a mais para eles. Se eles têm uma funcionalidade melhor, se eles têm uma força muscular, se eles conseguem se locomover de maneira melhor, a chance de ele cair diminui. Tá? Então é que a gente entra. Agora eu estou pensando aqui, né? Você está falando tudo que a gente tem que trabalhar em termos de força muscular, de locomoção, mas onde entra o equilíbrio? O que está mais determinante nessa queda, né, dentro dos estudos de vocês? É a perda da força muscular ou é a falta de equilíbrio? O que vocês sabem sobre isso? Então, a queda ela é multifatorial, né? Então é difícil você ter um único componente que vai levar à queda, né? Então a gente tem ali vários componentes que podem contribuir, mas não é uma causa única, né? Existem vários conjuntos que podem levar o idoso a cair, seja um tempo de reação inadequado, que ele não consegue se recuperar a tempo de um desequilíbrio, uma força muscular inadequada. Então há um conjunto de fatores, né? Então com a atividade a gente tenta promover, né, uma melhora de vários fatores que pode contribuir a ter uma queda ou não, né? Então é aí que a gente tenta trabalhar um pouco mais. E vocês, dentro do projeto de vocês conseguem assim fazer uma estatística dos idosos que realmente adotam esse tipo de prática regular e a diminuição nessa queda? Hoje vocês conseguem ter Sim, tem até muitos estudos que mostram, né, que quem faz prática de atividade física regular tem uma menor ocorrência de queda. Isso já é bem estabelecido, seja na literatura
brasileira ou até mesmo internacional, que a atividade física leva a uma diminuição do risco de quedas, né? E de fato a gente tem visto bastante isso no nosso grupo, né? Então vou trazer agora para o meu grupo lá da Unesp, que é o ProPark, Programa de Atividade Física para Pacientes com Doença de Parkinson, onde a gente recebe várias pessoas bem debilitada fisicamente, né? Porque a doença de Parkinson ela afeta a parte motora. E depois ali de 2, né, no final do ano a gente tem ali um paciente já que se locomove muito melhor, que tem um equilíbrio muito melhor, né, que melhora a parte cognitiva, a parte emocional, e tudo isso vai levar eles a ter uma melhor qualidade de vida, né, e funcionalmente eles conseguem ficar melhor, né, e isso consequentemente resulta numa diminuição de quedas, por exemplo. Você me deu agora uma curiosidade, né? Pensando em termos de funcionalidade, qual é a perda ou a limitação em termos funcionais mais frequente assim entre os idosos? Tem uma coisa mais forte? É na locomoção? Você sabe? Me deu essa curiosidade. Cada idoso é cada idoso, né? Então depende muito. Mas assim, eu acho que eu poderia falar para você que a maior limitação seria mais a parte mesmo de locomoção e equilíbrio. Locomoção, equilíbrio. Principalmente quando tem uma doença associada, como o Parkinson, né? Então eles têm um passo mais arrastado, passos menores, tudo isso pode, por exemplo, se eles arrastam mais o pé, às vezes eles têm um tropeço muito maior, né? Mas assim, de novo, vai de idoso para idoso, né? Vai dependendo da limitação que ele, de repente você tem um idoso ali que tem uma força muscular frágil, e isso pode acarretar, né, em comprometimento, até mesmo para socorro. Então, assim, não existe uma causa única, né? Sim. É sempre um componente multifatorial que a gente trabalha. Por isso que lá no nosso grupo a gente nunca trabalha o único fator, a gente não vai trabalhar só força, a gente trabalha força, com equilíbrio, com locomoção, com flexibilidade, para a gente estar trabalhando vários fatores que contribuem aí para manter essa funcionalidade. Agora, uma outra coisa que eu não sei se você consegue me responder, enfim, são várias coisas que precisam ser trabalhadas. E isso, o que ele precisa? Qual é o tempo, a frequência para que ele consiga ter êxito nesse resultado? Vocês têm isso, dados mais concretos, assim? Tá, então vou falar então de um dado, né, que a gente tem aí, tem o guia da OMS, né, o guia mundial de atividade física, e recentemente o Ministério da Saúde lançou o Guia Brasileiro de Atividade Física, que lá eles estabelecem, vamos dizer, um mínimo. Tá? Isso. Então o mínimo seria 150 minutos por semana de atividade física, tá? De moderada a vigorosa, na verdade moderada, ou 75 minutos de atividade vigorosa. Então esse seria o mínimo. Mas quando a gente fala de atividade física, a ideia é quanto mais melhor. Se a pessoa conseguir fazer todo dia, é melhor. Se a pessoa não consegue fazer, mas consegue ali 3 vezes por semana, tá ok. Mas o mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Guia de Atividade Física para a população brasileira, é de 150 minutos por semana. Por semana. Agora, existe também uma ideia que às vezes é importante você dar o descanso para o músculo, né? Então, quando você falou, se puder fazer todo dia, melhor. Mas aí, para você poder fazer todo dia, tem que ser numa intensidade talvez menor, para que o músculo tenha tempo de recuperação. O que essa teoria ela funciona? Para quem faz exercícios muito vigorosos, como que seria isso? De fato, né, você está certíssima, né? Quando a gente está falando de treinamento, quando a gente fala de treinamento, aí sim, a gente tem que ter um planejamento adequado. Então, o descanso é tão importante quanto, né, a atividade física. Mas quando eu falo de atividade, então assim, a gente tem atividade física, que é tudo que a gente faz no dia a dia em termos de gasto energético. Então, por exemplo, uma caminhada daqui até, sei lá, o centro é uma atividade física, não é uma atividade física regular, que daí entra como exercício. Quando a gente fala de exercício, é sempre quando é estruturado, tá? Então a gente monta um planejamento, um treinamento adequado para eles. Então se você faz, por exemplo, força muscular todo dia para o mesmo músculo, aquilo lá vai ser prejudicial até. Então por isso que é importante ter um descanso. Mas quando eu estou falando em atividade física, aí entra tudo que envolve gasto energético. Então é uma caminhada, né, daqui para o centro, é uma caminhada com o cachorro, é limpar a casa, tudo isso envolve atividade física. Então, quando a gente vai para exercício, é importante a gente ter um profissional, né, da educação física para ter esse acompanhamento, que daí ele consegue montar um planejamento adequado para
ter esse trabalho de descanso intervalado. Quer dizer, ele pode até treinar todo dia, desde que ele vá alternando os músculos também. Sim. Aí não teria problema. Isso, aí é tranquilo. É importante sempre ter um acompanhamento, né? Mas, assim, e é tanta coisa que tem que trabalhar que é até bom todo dia um pouco para conseguir no final da semana contemplar todas essas necessidades que o corpo precisa, né? Sim. Porque como você falou, é parte de equilíbrio, é locomoção, é força muscular, é alongamento, é muita coisa para você contemplar num dia ou 2 dias, né? Ainda mais quando a gente fala de idosos, tem vários componentes que a gente consegue trabalhar, como você falou, né? Equilíbrio, flexibilidade, locomoção, então a gente consegue todo dia fazer um pouco de cada, né? Esse projeto de vocês, eles vão todos os dias? Não, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E aí a ideia é que vocês também orientem para que eles façam alguma coisa em casa? Como é que funciona? Isso. Lá a gente trabalha com... A gente, né, tem a limitação ali de ter o espaço disponível para a gente, também ter alunos, né, para nos ajudar. Então, como a gente trabalha hoje com 40 idosos com doença de Parkinson, a gente tem que ter um grupo, né, de alunos, estagiários que nos ajudem, né, para poder oferecer o melhor trabalho possível. Então, por isso que a gente trabalha hoje 2 vezes por semana. A gente também tem uma parceria com a prefeitura que nos fornece um ônibus que leva os idosos até a Unesp para eles poderem fazer atividade física. E lá, então, a gente tem todo um planejamento, né, anual. A gente faz o planejamento ao longo do ano, onde a gente vai trabalhando vários componentes. Agora você está falando do Parkinson, né? A gente pensa na atividade física do idoso, mas o que você tem que trabalhar além ou mais com foco no paciente de Parkinson? Né? Até interessante você falar um pouquinho para quem não conhece o Parkinson, né? Quais são os processos que normalmente limitam a ele? Tá. Quando a gente fala de Parkinson, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é o tremor. Né? Então, todo mundo acha que quem tem Parkinson treme. Então, não necessariamente. Então, a doença de Parkinson é bem heterogênea. Então, a gente vai ter pessoas que vão tremer, que vão ter o tremor, e tem pessoas que não vão ter tremor, mas vão ter uma rigidez, vão ter praticinesia, que lentidão de movimento. Então, o Parkinson, assim, cada idoso de Parkinson ele tem um sintoma diferente um do outro. Tá? Mas, de maneira geral, assim, são pessoas que têm um movimento mais lento. Tá? Eu acho que essa é uma característica bem marcante. E falta de equilíbrio, também tem vários idosos que trabalham. Então, assim, o nosso foco é trabalhar, por exemplo, força, é trabalhar flexibilidade, mas a gente sempre tem um componente que a gente trabalha, assim, isso nunca vai faltar, que é a parte de locomoção e equilíbrio. Por quê? Porque é algo que é bem afetado. Tá? Então, o passo do idoso com Parkinson, ele é muito mais arrastado, ele é muito mais lento, né? Então, a chance dele cair, tem estudos que mostram que é 3 vezes ou até 5 vezes maior do que alguém que não tem Parkinson. Então, a chance é muito maior. Sim. Né? E fora que eles têm um desequilíbrio muito grande. Então, a gente sempre trabalha locomoção mais força, locomoção mais flexibilidade, equilíbrio mais coordenação. Então, a gente tem um trabalho bem mesclado, mas sempre focando em equilíbrio. Sempre tem que ter a locomoção e o equilíbrio. E aí, como que são esses trabalhos com locomoção? Tem exercícios físicos, são com aparelhos, ou como que você pode potencializar esse tipo de... Então, aí a gente varia bastante, né? Então, por exemplo, a gente oferece um ambiente onde ele tem que desviar de obstáculo, onde ele tem superfície de densidade diferente, então superfície mais rígida, superfície com estabilidade, tem que ultrapassar o obstáculo, trabalha a força da musculatura que é envolvida na locomoção, né? Como os músculos da região do quadril, perna e tudo mais. A partir do equilíbrio, a gente trabalha bastante com cama elástica, com superfície instável. Então, a gente tem, assim, vários tipos de exercícios, né? Então, sim, e vários acessórios para conseguir esse tipo de trabalho. E aí, realmente, pelo que você está me falando, isso vai tanto beneficiar um paciente com Parkinson como um paciente idoso, né, com a intenção de prevenir aí quedas ou... Isso, os mesmos exercícios que a gente aplica no Parkinson, a gente pode aplicar no idoso saudável. Sim. Mas, de novo, cada um tem uma especificidade, né, um comprometimento maior. Então, dependendo do tipo, né, a gente consegue puxar mais para um do que para outro. Então, no Parkinson, a gente trabalha mais a questão de provocar as situações que vão deixar ele mais estável, para ele trabalhar essa parte de recuperação de equilíbrio.
No idoso, talvez eles podem ter uma locomoção melhor, então a gente foca talvez mais na parte de força muscular, né? Então, dependendo da condição dele, a gente consegue trabalhar. Mas é bem melhor. interessante essa colocação em relação a como trabalhar a locomoção, porque se você vai para uma academia convencional, você não vai ter esses recursos, né, de trabalhar densidades diferentes e coisas. Geralmente não tem uma estrutura pensando nisso, eu tenho a impressão. Você acha que as academias têm essa estrutura pensando bem na locomoção? Equilíbrio ok, mas locomoção? Tudo é muito adaptável. Então, assim, a gente hoje, lá na Unesp, a gente tem um lugar que é bem legal para trabalhar com isso, que é o GA, né, o ginásio a parte de ginástica artística. A gente tem lá um tablado, né, tem cama elástica, que daí é um ambiente assim, ideal para a gente trabalhar essa parte. Mas quando a gente trabalha numa quadra, a gente consegue utilizar colchões de várias espessuras. Então vai muito da capacidade do profissional em adaptar o ambiente para aquela necessidade. Então, assim, numa academia, você fala, numa academia a gente vai trabalhar mais com a parte de força muscular. Mas se você tem um espaço ali, né, tem colchonetes, tem cones, escada de agilidade, né, a gente consegue criar situações para trabalhar a parte de locomoção. Então vai muito da capacidade do profissional realmente em, vamos dizer, né, se adaptar ao ambiente que ele está trabalhando, né? Então criar, né? Isso é até legal para né, o que a gente faz lá para os novos futuros profissionais, é que a gente dá essa condição deles melhorarem a capacidade deles de se adequarem ao ambiente, né? Isso eu acho que é bastante importante. Acho que até a própria pandemia trouxe essa criatividade para você, com poucos recursos, né, conseguir desenvolver uma academia em casa, vamos dizer assim, né? A criatividade é algo que tem que ser assim, inerente ao profissional de educação física. O que você sugere, por exemplo, uma pessoa que está aqui escutando a gente, um idoso, o que ele poderia fazer dentro de casa para realmente assim trabalhar a parte de locomoção e equilíbrio, sem que ele esteja numa academia? Tem alguma coisa simples que ele possa incorporar? Sim, por exemplo, se você tem um degrau, né, de um cômodo para o outro, né? Você pode subir e descer daquele degrau várias vezes para estar trabalhando força muscular, né, para trabalhar a parte de elevação da perna, né? Você pode usar as vistas do chão, né, do piso, como você vai colocando um pé na frente do outro, você vai trabalhando a parte de equilíbrio. Você pode utilizar, para trabalhar força, aí você pode utilizar galões, sacos. Então, tem muita coisa que dá para fazer dentro de casa. Você pode usar almofada, né, travesseiro para colocar no chão para você ir pisando em cima para trabalhar a parte de equilíbrio. Porque quando a gente fala em trabalhar locomoção e equilíbrio, a ideia é desafiar, né, o idoso a uma condição estável. Ele então vai ter que trabalhar toda a parte proprioceptiva, a parte sensorial, para estar lidando com aquele ambiente instável, né? Eu acho que você deu ênfase num ponto, acho que bem importante, que às vezes não é só fazer atividade física, né, no idoso, se movimentar, mas eu acho que esse trabalho da locomoção e do equilíbrio, eu acho que é um ponto bem importante, que não é só força muscular, não, né? Não, de novo, né, vários componentes que a gente tem ali que vai influenciar, né, a qualidade de vida do idoso, né? Não é só força muscular. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. É lógico, é importante, é muito importante, né? Uma força muscular reduzida, você vai levar a vários comprometimentos, né? Até mesmo se você tem uma força muscular comprometida, consequentemente você vai ter um andar pior, né? Você vai ter equilíbrio pior. Então é bom, é lógico, sempre é bom e importante trabalhar a parte de força muscular. Porém, é importante trabalhar outros componentes, né? Quando a gente fala em idoso, onde o maior talvez medo deles é cair, geralmente eles vão cair fazendo o quê? Andando, né? Vão se desequilibrar. Então é importante você estar trabalhando essa parte de locomoção. Da locomoção, essas instabilidades, esses tipos de... Não, acho que você chamou atenção e trouxe à tona, vamos dizer, o foco maior talvez no cuidado com o idoso em relação à atividade física, né? Eu achei bem importante isso que você falou, o trabalho com a locomoção e dar equilíbrio para não só prevenção, mas trazer mais qualidade de vida mesmo, né? Funcionalidade. E o legal também que a gente tem observado no nosso grupo lá é que, assim, além da atividade física, né, promover melhoras no aspecto físico, mas também a gente tem visto bastante melhora na parte social, na parte psicológica, né? Então,
final do ano a gente sempre faz uma confraternização e a gente pergunta aí como foi, né, o ano e tal, o que vocês sentiram. E muitos relatam a melhora psicológica, então ansiedade, depressão. Então são vários fatores que vêm junto com a atividade física, né? Sim. Principalmente quando ela é realizada ali em grupo. Em né? grupo. Eu tenho a impressão que nessa faixa etária, realmente, a realização em grupo deve ser mais positiva, né? Porque acho que estimula um pouco mais, né? Lógico, quando a gente fala em grupo, a gente tem um problema de... quanto maior for esse grupo, a gente vai ter que ter mais profissionais para trabalhar junto, porque você não pode colocar, igual a gente usa lá, uma trave de equilíbrio. Então, aquelas traves de GA, que é um espacinho pequenininho que a pessoa tem que andar... E deixar ele sozinho. A gente não deixa sozinho, então sempre tem alguém acompanhando. Né? Então, a gente trabalha num lugar, né, bem, vamos dizer, desafiador, mas a gente tem que trabalhar a parte de segurança. Então, quanto maior o grupo, maior o número de pessoas a gente tem que ter ali para trabalhar. Porém, né, se a gente consegue lidar ali com um grupo, sei lá, de 4, 5 pessoas, que há uma troca, né? Porque é interessante que o idoso ele tem uma vivência, né? Uma experiência muito grande, né? Cada um tem ali uma experiência, uma vivência, que isso, quando eles estão ali em roda, né? Essa troca de experiência, troca de figurinhas é muito positivo para eles, né? Sim, com certeza. E tem assim, mais assim, como que eu posso dizer, uma mensagem que você daria, né, para as pessoas conseguirem realmente chegar numa idade avançada bem? Você teria assim uma frase ou um reforço maior? Tá. Então, para eu falar essa frase, eu vou explicar o porquê, né? Então, sempre quando eu vou dar alguma palestra, seja para um grupo de idosos, né? Já dei palestra no AME, já dei várias palestras, né? No próprio GG, né? Eles sempre perguntam o que é melhor, né? Qual que é a melhor atividade física. Então, a mensagem é assim, ó, que você se sinta bem, né? Faça atividade física, independente de qual atividade física. Pode ser caminhada, pode ser natação, pode ser bicicleta, academia, enfim. O importante é estar fazendo atividade física, seja ela... Está em movimento. Está em movimento. Mova-se, né? Essa é a ideia. Agora, você faz essa diferença entre atividade física e treino. Então, quer dizer, o ideal é que ela seja ativa, mas que também, ao mesmo tempo, ela desenvolva alguns treinos. Isso. Então, é importante ela se manter ativamente, né? Então, fazer movimentos, seja caminhada, limpar, né? Fazer tarefas domésticas. Então, isso é atividade física. Isso é importante que ela faça diariamente. E é importante também ela ter a parte de exercício, que daí é com um profissional, né? É supervisionada, para que ele possa oferecer ali vamos dizer, atividade... exercícios que sejam específicos para o comprometimento que a pessoa tem, né? Então também não é só ir para academia e depois ficar em casa sentado não. e deitado, né? Porque é um conjunto. É um conjunto, não adianta nada fazer 3 vezes por semana, porque 150 minutos dá 3 vezes por semana de 1 hora, vamos supor assim. Mas aí no restante fica sentado. Exatamente. Aí também não vai adiantar nada fazer atividade física. Isso eu acho que é bem importante, porque às vezes a pessoa pensa que a atividade física é aquela que ele faz só na academia e está resolvido. O ideal é fazer mais atividade física e reduzir o comportamento sedentário, que é ficar sentado, deitado. Então isso tem que diminuir, e quanto mais atividade física fizer, melhor é. Diego, eu quero te agradecer muito a tua contribuição, trazer esse olhar mais para o idoso, né? Esses cuidados, essa preocupação, que eu acho que sempre é um alerta, mas também é uma motivação aí para a gente ter o melhor, né, em qualquer etapa de vida. Então, muito obrigada por você estar aqui trazendo a tua experiência, né, tudo que você pesquisa. Te agradeço muito. Eu agradeço o convite, Marília. Obrigado.